Oi, pessoal, boa noite a todo mundo. Sejam muito bem-vindos aos debates do Projeto Ágora, ok? Esse é o nosso primeiro debate. Alguns de vocês já estão fazendo parte do curso de Direito Ambiental, então estiveram comigo ontem, né? Eu estou vendo aqui o Alexandre, o Francisco, a Aline, o Luiz Felipe, o Ricardo, e outros estão entrando aqui no debate e a gente está se encontrando pela primeira vez aqui nesse formato virtual, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, falando bem breve do Projeto Ágora para vocês, para a gente já poder entrar no debate de hoje, ok? Eu idealizei esse Projeto Ágora há alguns meses atrás, ok? Na verdade, eu trabalho com o tema do desenvolvimento sustentável há muito tempo, e há muito tempo eu queria fazer algo relacionado com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Eu sou professora e estou sempre procurando projetos novos para criar e executar. E eu pensei, então, em toda a estrutura do Projeto Ágora alguns meses atrás para realizar debates sobre cada objetivo do desenvolvimento sustentável e como é que cada um desses objetivos poderia ser aplicado em São Luís, na nossa realidade local, segundo aquele lema, pensar global, agir local, né? Mas nós tivemos a pandemia aí nesses últimos meses, então as reuniões que eu tinha imaginado acabaram não acontecendo. Eu até pensei, vamos começar a realizar reuniões virtuais, porém eu observei que era mais urgente ajudar pessoas que estavam precisando manter as suas rendas. Então, através do Projeto Ágora, eu criei uma ação específica de apoio a microempreendedores. Eu juntei um time de mentores voluntários, alguns deles estão até aqui hoje, um time maravilhoso, que procurou microempreendedores que estavam precisando de uma mentoria para virtualizar as suas vendas, né? Para criar logomarca, criar redes sociais, e aí a gente apoiou esses microempreendedores. Agora que as coisas já estão mais ou menos, ainda não completamente, né? Mas mais ou menos voltando à normalidade, então essa mentoria, ela de toda forma foi encerrada, porque já atingiu seus resultados, os microempreendedores já tiveram suas logomarcas, redes sociais, etc. E a gente pode, então, retomar o Projeto Ágora na sua concepção original, que é realizar os debates para cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, coincidentemente, nós tivemos, na sexta-feira passada, a aprovação do novo marco legal do saneamento básico, né? E eu acredito que é uma excelente forma, então, de a gente iniciar o Projeto Ágora, esses debates, falando sobre o novo marco legal, porque gerou polêmica, né? Eu vi tanto algumas pessoas extremamente favoráveis e outras contrárias ao novo marco legal do saneamento básico. Então, acredito que é muito necessário a gente entender o novo marco legal, debater e, claro, se tiver divergências, ótimo, porque a democracia é feita de divergências, mas vamos debater as divergências já bem informados, né? E procurar caminhos para poder executar esse novo marco legal da melhor forma possível, garantindo o saneamento básico para todo mundo, né? Que é a intenção, sempre de todo mundo que está debatendo esse tema, a intenção é garantir saneamento básico de forma universal, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma apresentação bem breve para vocês e depois da apresentação a gente vai debater, ok? Mas eu já queria, de imediato, ouvir o nome de vocês, para vocês se apresentarem, bem rápido, ok? Vamos fazer uma coisa bem rápida para não ficar muito longo. Nome, alguma instituição a qual você é vinculado, tipo uma universidade ou o trabalho, ok? Só para a gente saber quem é que está aqui na sala, para a gente começar a se conhecer, tá bom? Então, eu sou a professora Isabela Piace, vou começar bem rapidinho. Eu sou a professora Isabela Piace, para quem não me conhece. Eu sou advogada, sou professora, minha tese de doutorado está depositada lá na Universidade de Coimbra, e tem já quase um ano que eu estou aguardando para defendê-la, e a universidade nos chama por conta de toda essa situação que a gente está vivenciando, né? Mas eu espero que daqui nas próximas semanas ou meses, sei lá, a defesa aconteça. Mas meu mestrado também é pela Universidade de Coimbra, e sempre eu estudei, né? Todos os estudos que eu fiz na vida foram relacionados ao tema do desenvolvimento sustentável, né? Então, eu sou professora dentro desse tema, já fui professora da UEMA, professora substituta, UNDB,
Estou agora também fazendo um curso online pelo INASP, que é o nosso parceiro aqui do Projeto Ágora. A gente está aqui também com o INASP presente, ok? Bom, pessoal, então eu já vou passar a palavra para vocês. Eu posso começar aqui, que está aparecendo para mim o Alexandre, acho que está em ordem alfabética. Pode ser, Ale? Bem rapidinho. Tá, obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Trovão. Eu sou advogado, eu sou especialista em Direito Penal e Processo Penal. Eu sou servidor público estadual, eu sou advogado da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e sou membro da Comissão de Direitos Humanos. Mas direito ambiental é um tema que me interessa bastante pela transversalidade, né? Ou seja, atinge todas as vértebras da sociedade e é um dos temas mais importantes da contemporaneidade. Então, eu acho que é um tema que, inclusive, deveria até ser matéria escolar, na minha opinião, né? A Itália, outro dia, adotou isso, né? Está até na vanguarda do direito ambiental, mas, enfim, em apertada síntese é isso. Boa noite, obrigado. Obrigada, Ale. Está aparecendo aqui para mim agora o Manuel. Vou seguir na ordem que está aparecendo aqui no vídeo, tá? Manuel? Boa noite a todo mundo. Meu nome é Manuel de Castro. Eu sou diretor de gestão ambiental da Universidade Federal de Pernambuco. Sou formado em gestão ambiental, sou também sociólogo e tenho uma especialização em gestão pública e o mestrado em ergonomia, tá? Pela Universidade Federal. Então, a gente tem uma série de projetos na universidade, a gente quer deixar a universidade como um modelo de sustentabilidade, tá? A ideia é essa, e a questão dos ODS, ela interessa muito para a atual gestão, para que a gente possa inserir a universidade dentro dos objetivos. Então, a gente está trabalhando nisso, é por isso que eu estou aqui, né, para ver o que é que vocês estão fazendo, o que é que a gente pode trocar de experiência, e estou à disposição, tá? Boa noite. Manuel, muito prazer mesmo. Estou muito feliz de você estar aqui. Francisco? Okay. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Francisco Bellange dos Santos, sou procurador do Estado do Maranhão e, recentemente, passei por 2 anos, estive lotado na Procuradoria Especializada em Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente. Daí minha curiosidade e permanente interesse em estudar esses temas ligados ao direito ambiental. E acredito que esse tema será muito relevante. Tivemos alguns contatos lá na Procuradoria Especializada com demandas relativas a saneamento básico, né? Principalmente em relação ao debate sobre competências entre município e Estado. Esse limite de competências é uma questão que suscita muitas demandas e tenho bastante interesse em entender essas novas alterações que foram promovidas pelo recente Marco Legal do Saneamento. Perfeito. Muito obrigada, Francisco. Tá, apareceu aqui na ordem a Nájila. Eu peguei a Nájila no momento que ela estava, acho que, se acomodando. Arrumando aí. O cabelo. Oi, Isabela, boa noite a todos, gente. Boa noite, minha querida, tudo bom? Meu nome é Nájila Maluf, eu sou advogada, trabalho na Procuradoria da Assembleia Legislativa, morei muitos anos fora, quase uma década fora do país, acompanhei toda a parte ambiental na Suíça, na Alemanha, vejo que a consciência lá é totalmente diferente, essa consciência da coleta seletiva, essa questão de saneamento básico, e quando eu conheci a Isabela, por meio da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB, eu me interessei porque eu vi que ela tem muita visão, tem preparo, tem esse movimento aí profissional para fazer algo de diferente aí na área de direito ambiental, na área de saneamento, nessa parte toda que você já vem trabalhando. Fizemos também aquela live, ela falou um pouco sobre a tese dela de Coimbra, nos encontramos na UNDB, e é isso, estou contigo. Vamos seguir no que eu puder também auxiliar aí nos projetos, pode contar comigo. Meu pai faz parte do Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça, fizemos a Semana do Meio Ambiente, semana retrasada, falamos muito sobre coleta seletiva também, que eu sei que é do teu interesse esse tema, e ele também é um ambientalista, ele estava brincando que ele tem um hashtag Ecochato, que ele também é aquele ambientalista que segue mesmo o protocolo, já eliminaram uma quantidade grande, depois eu te passo, de papéis, economizaram a questão, não usam mais copos plásticos, e é isso. Então, estou nesse movimento junto contigo. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, querida. Apareceu aqui para mim na ordem a Leisa. Oi, boa noite.
Boa noite. Boa noite, eu sou graduanda em Direito, eu estou formando agora na UNDB e eu sempre tive muito interesse, desde que eu tive a cadeira, óbvio, desde que eu comecei a estudar sobre isso, eu tenho muito interesse em direito ambiental, inclusive é o tema da minha monografia, é direito ambiental e a questão da globalização, e eu sempre acompanhei também palestras e esses assuntos da professora Isabela, e por isso eu me interessei em participar do projeto. Já me conhecia de palestra, Leisa? Sim, eu participei daquela sua palestra no passado, da Amazônia, e algumas da Amazônia, outras. Sim. Já vi também algumas outras palestras também. Acompanho o trabalho. Excelente, querida. Bem-vinda, Boa então. noite. Boa noite. Apareceu o Vitor aqui na tela. Vitor, te apresenta rapidinho. Boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou advogado, estou fazendo o curso de extensão em Direito Ambiental da professora Isabela e também estou participando agora desse projeto Ágora 2, que eu acho bastante interessante. Prazer a todos. O Vitor faz parte do nosso time executivo, assim também como o Luiz Felipe, que agora eu vou passar a palavra para ele. Boa noite a todos. Me chamo Luiz Felipe, sou formado em edificações, estou formando agora em engenharia ambiental pelo Pitágoras. Falta pouquinho tempo aí para formar, mais um período. E já estive participando do primeiro projeto Ágora, foi uma experiência muito boa e estamos dando continuidade a este projeto. Desejo boa sorte a todos e estamos aqui para nos ajudar. É isso. Excelente, Luiz. Muito obrigada. Aline? Aline? Vou passar para a Ludmila, depois eu volto para a Aline. Então, Ludmila? Lud, eu não estou te ouvindo, querida. Ainda não, deve estar mudo o teu som. Professora, Agora, a Aline, oi. não, a Aline, ela mandou aqui no chat dizendo que o áudio dela não está ativando, por isso ela não está falando. O meu foi agora? Ok, eu vou apresentar a Aline, então. Lud, o teu som ficou bom. Tá bem. Posso começar? Sim, vai. Boa noite a todos, eu me chamo Ludmila, sou advogada, formada pela UEMA. Uhum. Atualmente eu advogo numa área distante do direito ambiental, mas desde a época da faculdade eu nutro esse interesse pela área do direito ambiental. Inclusive a professora Isabela foi a minha orientadora de monografia na época. Então, por isso eu quero participar do projeto Ágora. Muito bem, Lud, seja muito bem-vinda. Eu vou apresentar a Aline, então, já que ela está sem áudio. A Aline foi minha aluna na UNDB, ela tem mestrado pela Universidade de Coimbra, está depositando a dissertação agora, né, Aline? E foi uma das minhas melhores alunas da UNDB, assim, uma capacidade de redação e interpretação fantástica. Sempre digo isso porque a Aline fez uma monografia que mais parecia uma dissertação de mestrado, a monografia dela. E é isso, eu não vou alongar muito não, porque senão eu posso acabar falando aqui alguma informação que eu não tenho certeza, tá bom? A Aline também faz parte do nosso time executivo aqui do Projeto Ágora. O Alexandre, que falou a primeira vez, também faz, né, Ale? O Ale entrou aqui para o nosso time executivo também. Bom, eu vou passar então a palavra para o Ricardo. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou colega do Francisco Bellange, também sou procurador do Estado, sou advogado e tenho aumentado muito meu interesse pelo direito ambiental em razão da importância premente do tema, né? E aqui, inclusive em casa, a gente tem conversado muito com os meus filhos sobre isso, mudado alguns hábitos e aprender um pouco mais.
Esse é o principal objetivo, aprender para poder fazer algo, né? Para poder fazer algo melhor no mundo. A ideia principal é essa. Muito bem, Ricardo. Ricardo também é um aluno nosso do curso de Direito Ambiental, muito participante. É um prazer ter você aqui também, Ricardo. Agora eu vou passar para o Francesco Cerato. Cadê ele? Eu vou pular. Se ele não aparecer, eu vou pular. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco. Eu sou cofundador de uma empresa maranhense que presta consultoria ambiental. É uma empresa que tem 5 anos, que presta serviço a diversos setores. E eu acho muito importante a iniciativa desse projeto, porque temos apenas 10 anos para atingir as metas do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, eu acho que está na hora de a gente botar a mão na massa. É um prazer estar aqui com vocês. Tchau. Ok, muito obrigada, Francesco. Eu vou passar a palavra para o Vinícius. Boa noite, meu nome é Vinícius, sou aluno do 7º período da UNDB e meu interesse em direito ambiental começou em 2019 com as grandes marchas pelo clima que tivemos na Europa, na América, mas só agora durante a pandemia que o meu interesse pelo direito ambiental se transformou numa coisa mais expressiva. Eu comecei a acompanhar várias palestras e eu posso dizer que o direito ambiental do lado internacional é a minha área preferida do direito e eu estou aqui com o projeto Ágora. Me inscrevi no grupo do WhatsApp justamente para acompanhar os debates que vocês vão fazer. Muito obrigado. Boa noite. Que legal, Vinícius. Inclusive, há 2 aulas atrás, eu acho, do meu curso de Direito Ambiental, eu estava falando sobre essas marchas feitas que foram iniciadas, né, pela Greta Thunberg. A gente estava falando sobre isso. Então, que bom que você está aqui com a gente. Eu vou passar para a Suziene. Suziene? Suziene? Eu vou passar para a Janeide, depois eu volto para a Suziene, tá? Janeide? Janeide está aí no ponto? Olá, boa noite, tudo bom? Então, boa noite, querida. Sou engenheira ambiental, com especialização em gestão portuária, e também eu estudo saneamento, né? Engenharia sanitária e controle ambiental na UEMA. E atualmente, no mercado, eu estou como analista ambiental, prestando serviço para Transpetro, né? Então, assim, desde quando eu já ouvia muito falar da nossa querida professora no Porto, na EMAP, mas, assim, conhecendo mais de perto, tendo as aulas, virou agora uma grande paixão, assim. É uma pessoa, assim, que está me inspirando muito e eu só tenho a agradecer por isso, pela oportunidade de estar no curso de Direito Ambiental. E é isso, pode contar comigo aí, estou na luta também, e eu amo essa área, e foi a área que eu escolhi para a minha vida, e desejo permanecer até que Deus me leve para um lugar melhor. Obrigada, gente, boa noite. Muito obrigada, querida, é um prazer muito grande, né? Vocês também estejam aqui agora participando do Projeto Ágora. Eu vou passar a palavra para a Bruna Paola. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Oi! Paola, tô com o nariz vermelho de frio. Eu sou maranhense, mas eu moro atualmente em São Paulo. Eu sou advogada também, sou servidora pública desde os meus 18 e eu tenho 26, então estou há 8 anos no serviço público. Inclusive, já atuei numa autarquia de saneamento no Tocantins. Eu trabalhei por quase 4 anos na ATS, que é a Agência Tocantinense de Saneamento. E hoje eu também trabalho na Assembleia Legislativa do Estado e atuo muito nessa pauta de sustentabilidade, numa perspectiva mais política, que envolve também, a gente trata da sustentabilidade em 7 pilares, mas que o ambiental também é um dos mais importantes. E aí eu acompanho a Isabela pelo Instagram, vejo o trabalho que a Isabela faz e vi hoje, fiquei interessada em participar aqui com vocês.
Obrigada, Bruna. Também te acompanho. Estava assistindo a live da Bruna até alguns minutinhos atrás. A hora que acabou, eu fui para a sua. Gente, eu vou passar a palavra para... A Suziene já está aí no ponto? Não? Suziene, contigo a palavra. Oi, boa noite, tudo bom? Na verdade, eu fui indicada, né? A Janeide, né, que acabou de falar, me falou sobre a professora Isabela, eu não tinha conhecimento. Eu sou formada em Engenharia Ambiental, né, pela Universidade CEUMA, sou técnica em meio ambiente também, já atuo também na área há muito tempo, né? E assim, essa área ambiental é uma área que eu escolhi também para mim, é uma área que eu gosto muito, né? Eu vejo que o planeta, né, que as pessoas, ela tende essa necessidade de ter o conhecimento do que é a sustentabilidade, do que é o direito ambiental, qual que é o papel, né, das pessoas dentro da sociedade, né? Então, assim, eu acredito que os profissionais, eles estão aqui para desmistificar, né, esse conhecimento, essa informação, né, com relação a essa área de meio ambiente. Então, assim, eu gostei muito do projeto, pelo que foi me dito, né, eu também estou aqui para somar e para aprender também. Muito obrigada, boa noite a todos. Seja muito bem-vinda, Suzine, que bom ter você aqui. Agora é a Isabela... Obrigada. Acho que o nome é Isabela Marisa, tá? Isabela Marisa, né? Porque tá cortado aqui o nome pra mim. Tá sim, cortado. Boa noite, gente. Meu nome é Isabela. Eu sou estudante, estou terminando agora na UNDB. E a professora Isabela foi minha... estive uma cadeira com a professora Isabela, Direito e Desenvolvimento, e foi a que inspirou o meu TCC. Eu comecei com o tema, mas finalizei com o Direito em Desenvolvimento. E é a área que basicamente me interessa hoje na vida acadêmica. E o Projeto Ágora me chamou a atenção porque eu acho que cada vez mais a gente tem que participar de coisas que nos inspiram e que possam nos fazer mudar o mundo, porque eu acho que são pequenas formações como essa que podem criar e causar grandes impactos. Então, por isso que hoje eu estou aqui e admiração à professora Isabela. Que bom, Isabela, fico muito feliz. Foi a disciplina Direito e Desenvolvimento? Foi a disciplina de Direito e Desenvolvimento. Que bom, fico muito feliz e muito bem-vinda. A Jéssica Barreto. Jéssica? Eu vou passar a palavra, então, para a Janiara e já eu volto para a Jéssica, tá? Janiara? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou também da área de saneamento e meio ambiente. Sou mestre em recursos hídricos. Recém-mestra, na verdade, terminei o mestrado agora em fevereiro. E eu vim por indicação da Jéssica, viu que você chamou ela e ela ainda não respondeu. Estou aqui para ouvir, né, vocês em relação a esse novo marco aí, né? Ouvir opiniões para poder formar uma opinião. Legal. Seja muito, muito bem-vinda, Janiara. Vamos juntos formar, né, essa opinião e nem todo mundo precisa ter a mesma opinião, né? Eu quero sempre deixar isso claro, que divergências são necessárias no ambiente democrático. O que é necessário, na minha opinião, também é a gente se informar, debater, né? Debater dentro de um debate saudável, e é para isso também que a gente está aqui. Eu não pretendo aqui que ninguém saia daqui pensando igual, não é essa a intenção, mas que a gente saia daqui pelo menos com as mesmas informações, digamos assim. Uma informação que eu não tenho, alguém pode ter e vice-versa, né? Bom, eu vou passar a palavra para o Alexandre e eu vou finalizar com a Jéssica, tá? Alexandre? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Alexandre, eu sou estudante de Direito da UEMA e vim por causa do interesse da matéria. Eu sou aluno de Hugo e ele, seguindo as redes sociais, ele me mostrou o curso. Me interessei pela pertinência da matéria. Muito bem, muito obrigada, Alê, seja bem-vindo. E agora eu vou finalizar com a Jéssica. Jéssica?
A Jéssica escreveu: gente, está com problema no fone. Sou formada em Engenharia Sanitária e Ambiental, faço parte do curso de Direito da professora Isabela, é um prazer estar aqui. É um prazer também, Jéssica, ter você também aqui, tá bom? Um beijo bem grande. Bom, pessoal, então vamos lá começar. Como eu falei no início aqui da nossa reunião, eu vou fazer uma apresentação técnica bem rápida, porque o mais importante é o debate, tá ok? Mas é só para a gente, a partir de algumas informações iniciais. Vocês vão ver durante a minha apresentação que eu me coloco de uma forma geral, eu me coloco favorável ao novo marco legal do saneamento. Mas, como eu disse, aqui a gente não é a minha pretensão que vocês tenham a mesma opinião minha, de forma nenhuma. A ideia é justamente que a gente compartilhe informações e a gente debata. Então, não é a minha pretensão que vocês saiam daqui pensando a mesma coisa que eu, ok? A ideia é que a gente coloque nossas divergências e explique por que eu penso isso e você pensa de outra forma. E expondo as divergências, a gente pode, inclusive, encontrar umas terceiras vias, pode, inclusive, observar coisas que individualmente a gente não estava observando, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e, enquanto eu estiver falando, sintam-se à vontade para mencionar, para comentar. Aqui era eu já separando aqui, deixa eu botar aqui, só um segundo. Sintam-se à vontade para falar já alguma coisa, mas também quem quiser esperar a apresentação terminar para no final a gente fazer o debate, se vocês preferirem esperar, a gente faz a apresentação como um todo, né? Espera ela terminar e aí depois a gente parte de uma vez para os debates, tá bom? Mas se quiserem falar de uma forma imediata, é só falar, tá bom? Só dizer, professora, quero falar agora, tá bom? Bom, pessoal, então, aqui vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Então, né? Sim. Ok? Então, aqui é o nosso projeto Ágora. Ok? Lembrando, o projeto Ágora é sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós temos hoje 17 objetivos que foram publicizados, né? Foram divulgados pela ONU na Agenda 2030, do ano de 2015. E a Agenda 2030, ela tem esse nome porque são objetivos para serem alcançados até o ano de 2030. Cada objetivo desse tem metas concretas. Lá dentro da Agenda 2030, ela destrincha cada um desses objetivos em metas. E aí, o objetivo que nós vamos trabalhar hoje, especificamente, é água e saneamento, porque nós tivemos a aprovação do novo marco legal. Esse novo marco legal vinha tramitando através do projeto de lei 4.162 e foi aprovado, né, pelo nosso Congresso Nacional, a última casa foi o Senado, essa sexta-feira, tá bom? Mas vejam, o que é interessante observar é que, apesar do objetivo do desenvolvimento sustentável ser o número 6, que é propriamente água e saneamento, a gente também pode fazer relações muito fortes desse objetivo 6 com, né, do novo marco legal de uma forma geral, com o objetivo 8º, que é trabalho digno e crescimento econômico, ok? Com o objetivo 9º, que é indústria, inovação e infraestrutura, porque a gente vai, para a gente universalizar a água e acesso à água e a coleta de esgoto, a gente precisa falar de infraestrutura, ok? E também de inovação, como é que a gente vai ter técnicas mais inovadoras para fazer isso. A gente fala também de uma forma muito direta de cidades e comunidades sustentáveis. Na verdade, muitos dos objetivos do desenvolvimento sustentável, eles estão não apenas indiretamente, mas diretamente relacionados entre si. Porque quando eu penso em cidades e comunidades sustentáveis, necessariamente eu estou pensando em água e saneamento. Não dá para a gente pensar numa comunidade e cidade que se diz sustentável e não tenha água e saneamento para a sua população, ok? E depois a gente também consegue fazer um link muito direto com o objetivo 17, que é parceria em prol das metas, ok? É claro que outros objetivos do desenvolvimento sustentável a gente também poderia fazer links, ok? Por exemplo, o objetivo 1, que é acabar com a pobreza, a gente poderia fazer link com vários outros, mas eu escolhi esses porque eu acredito que são aqueles que entram mais em foco quando o tema é o novo marco legal do saneamento básico, tá? Pessoal, a Política Nacional de Saneamento Básico, ela já existe, ela é do ano de 2007, ok? E ela traz saneamento básico em 4 vertentes, ou seja, aqui no Brasil, quando a gente utiliza o termo saneamento básico, pelo menos juridicamente, nós estamos falando de 4 vertentes,
de água, né, acesso à água potável, de esgotamento sanitário, que seria a coleta do esgoto e o tratamento do esgoto. Estamos falando também de gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, né? Não é simplesmente levar o resíduo para um aterro, mas também as etapas anteriores, né? De reuso, reciclagem, a destinação final ambientalmente adequada no aterro seria a última hipótese, digamos assim. E estamos falando também de drenagem urbana, ok? Ou seja, como é que as nossas ruas vão estar aptas a drenarem a água da chuva para elas não ficarem totalmente alagadas. Mas o novo marco legal do saneamento básico, ele trata de uma forma mais específica de água e esgotamento sanitário. E eu ouvi algumas críticas ao novo marco legal porque ele não aborda todas essas 4 vertentes. Contudo, eu particularmente, agora uma opinião minha, eu não vejo problema nisso, porque o novo marco legal, ele não revoga a Política Nacional de Saneamento Básico. A Política Nacional de Saneamento Básico continua a existir com suas 4 vertentes. O que esse novo marco legal vem fazer é dar um foco específico para água e esgotamento sanitário, ok? Mas toda a política nacional, ela continua existindo, continua valendo. Foi mais ou menos o que aconteceu no ano de 2010, quando nós tivemos a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ou seja, 2010 foi posterior à Política Nacional de Saneamento Básico. E aí, 3 anos depois, a gente teve uma outra lei específica sobre resíduos sólidos. A lei específica sobre resíduos sólidos, ela não revogou a Política Nacional de Saneamento Básico, ok? Ela veio para complementar, ela veio para trazer uma regulamentação mais específica sobre resíduos sólidos, o que a lei de 2007 não fazia, tá bom? Então, eu vejo que o novo marco legal do saneamento básico, ele faz a mesma coisa, ele regulamenta de forma mais específica 2 vertentes do saneamento básico, que é a água e esgotamento sanitário, e não simplesmente revoga a Política Nacional de Saneamento Básico anterior, ok? Ele não faz isso. Eu acho que, na verdade, poderia ter tido um nome melhor, né? Ao invés de novo marco legal do saneamento básico, como está sendo chamado, a gente poderia chamar de novo marco legal de água e esgoto, para não criar essa confusão, porque realmente acaba criando uma confusão metodológica, uma confusão de nomenclaturas, quando a gente chama de novo marco legal do saneamento básico, e a gente sabe que saneamento básico são 4 vertentes e não apenas 2, tá bom? Mas isso é uma questão de nomenclatura, a forma como, na minha opinião, está sendo mal nomeado essa nova lei, tá? Mas ela não revoga a lei anterior. Então, é água e esgoto que são os seus focos. Bom, e aí eu também já indico para vocês que nós temos no Brasil algumas plataformas que nos permitem ter muita informação sobre saneamento básico, com foco, inclusive, em água e esgoto, tá bom? Por exemplo, a gente tem o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, eu peguei dados de lá, os dados que eu vou apresentar a partir dos próximos slides eu peguei desse Sistema Nacional, ok? Mas eu também indico o site do Trata Brasil, e dentro do site do Trata Brasil, aqui nessa partezinha de cima do site, tem um link para você acessar direto um painel específico do Trata Brasil, que é um painel só com informações de diagnóstico, estatísticas, que você pode, inclusive, brincar com as estatísticas, comparando uma região do Brasil com a outra, comparando uma cidade com a outra. Dá para fazer um jogo de estatísticas aí, no sentido de comparar as estatísticas, tá ok? É muito legal. Então, quem trabalha com esse tema, quem está estudando o tema, eu aconselho fortemente a visitar essas plataformas e aproveitar todos os dados e possibilidades de cruzamento de dados que elas trazem, tá bom? Bom, pessoal, então já entrando agora propriamente no novo marco legal do saneamento básico. Eu trouxe aqui essa visão geral para vocês, para a gente observar como é a situação hoje no Brasil e o que é que esse novo marco legal intenciona fazer, ok? Apesar de todas as críticas que eu ouvi falar sobre o novo marco legal do saneamento básico, o que eu quero colocar de imediato é que a intenção, né, a gente pode discordar se ele vai ou não funcionar, se ele vai ou não atingir seus objetivos, mas a intenção dele, a lei foi feita com a intenção de universalizar o saneamento básico no Brasil. Ou seja, observou-se que hoje, ano de 2020, nós ainda temos
24 milhões de pessoas sem água tratada. E 100 milhões de pessoas, que é mais ou menos metade da população brasileira, sem coleta de esgoto. Então, esse é o diagnóstico hoje. Apesar de, nos anos anteriores, a gente já ter tido um esforço do poder público de investir em saneamento, já foi direcionado investimento público para saneamento nos últimos anos, isso não solucionou essa lacuna de falta de saneamento no Brasil. Então, olhando estatisticamente sobre como é que estava sendo o avanço do saneamento no Brasil, ok? A gente chegaria a uma estimativa de que se nós continuássemos nesse mesmo passo, demoraríamos até o final do século, até o ano de 2100, ok? Para universalizar o saneamento básico no Brasil, universalizar a água e principalmente a coleta de esgoto. Então, o novo marco legal, ele vem com essa intenção de reduzir esse tempo, de dizer, olha, no atual passo que nós estamos, mesmo com o poder público direcionando investimento, ok? Nesse passo, a gente vai demorar aí até o final do século para universalizar água e esgoto no Brasil. E não é aceitável isso. Esse prazo de final do século não é aceitável. Óbvio, porque água e esgoto são direitos básicos, né? O saneamento é básico, o nome já diz isso, são direitos que já deveriam ter sido plenamente universalizados ainda no século passado, no século XX. Países mais desenvolvidos conseguiram universalizar água e esgoto no século passado. Ok? Então, nós ainda estamos lutando para universalizar água e esgoto. E aí, o novo marco legal, ele foi construído com a intenção de apressar o passo, ok? Então, vejam, acredito que são perfeitamente legítimas as críticas ao novo marco legal do saneamento, mas qualquer crítica, na minha opinião, ela tem que partir da constatação de que o marco legal, o novo marco legal foi feito não com a intenção de, vamos agora jogar para a iniciativa privada ficar milionária. Essa não foi a intenção. A intenção foi universalizar água e saneamento de uma forma mais rápida, de uma forma mais urgente, porque o modelo atual, né, um modelo que na verdade já é passado, porque a nova lei já foi aprovada, mas o modelo atual, passado, não estava conseguindo andar a passos rápidos, não estava conseguindo universalizar a passos rápidos o suficiente, ok? Então pensou-se, se esse modelo não está funcionando, a gente tem que partir para outro modelo. Okay. Pessoal, desculpa, se alguém tiver pergunta no chat, eu vou pedir para o pessoal do time executivo me interromper e ler a pergunta, porque eu estou aqui num modo de visualização que eu não consigo olhar o chat, tá? Eu só consigo olhar os slides. Tá, a Nádia, acabaram de ler aqui para mim, né? Mas perguntaram como é que é a realidade do saneamento no Maranhão. Pessoal, o Maranhão, infelizmente, isso não é só de agora, isso é uma coisa histórica, mas o Maranhão, infelizmente, continua sendo um dos estados do Brasil com menor acesso à água e também à coleta de esgoto. Nós temos municípios do Maranhão onde mais de 90% das pessoas não têm banheiro em casa, tá? Existem muitos municípios no Maranhão onde mais de 90% da população rural, principalmente, não tem banheiro em casa. Então, os dados do Maranhão, Nájila, eu não tenho aqui os dados precisos para te falar. Eu sei que os dados do Maranhão estão entre um dos piores do Brasil nesse ponto. Até alguns anos atrás, poucos anos atrás, o dado era 4% da cidade de São Luís, da população ludovicense, tinha coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, somente 4%. Mas esse dado mudou nos últimos anos, então, para não te dar um dado errado, eu prefiro conferir, ok? Certinho esse dado. Eu preparei a apresentação mais com base no Brasil, no diagnóstico brasileiro, porque os dados do Maranhão estão mudando e eu fiquei sem muita segurança de trazer um dado do Maranhão que não fosse 100% correto. Mas até alguns anos atrás, era 4%, em relação a São Luís, era 4%. Mas eu vou te trazer esse dado depois bem correto, porque eu vou ter que conferir com algumas pessoas se o site está atualizado, tá bom? Bom, pessoal, mas então a ideia, portanto, é que o novo marco legal consiga
consiga universalizar a coleta, tratamento do esgoto e também o acesso à água potável, tá bom? Bom, e aí hoje, agora dados do Brasil, 94% das cidades do Brasil são atendidas por companhias públicas. E vocês já vão saber por que eu estou trazendo essa informação. 6% somente das cidades são atendidas por empresas privadas. Mas a iniciativa privada é responsável por 20% do investimento em saneamento básico, em água e esgoto, especificamente, no Brasil hoje. Ou seja, a iniciativa privada está atendendo a 6% das cidades, mas está sendo responsável por 20% do investimento. Então, com base no que estava já acontecendo no Brasil, né, 94% das cidades atendidas por empresas públicas, e as empresas públicas não estavam conseguindo fazer no passo adequado, né, a universalização, pensou-se no novo marco do saneamento, ok? E aí eu trouxe também esse número bem aqui para vocês, né, 1:4. Alguém sabe me dizer que proporção é essa? Eu trouxe justamente sem maiores informações, porque eu quero a participação de vocês. Alguém saberia me dizer que dois números são esses? O que é que esses números representam? Proporção de 1:4? Investimento na saúde, economia... Investimento no saneamento e economia na saúde. Perfeito, Bruna. Gente, a cada $1, a gente também poderia dizer a cada R$1, né, investido em saneamento básico, a gente tem 4 que são economizados na saúde, ok? Então, vejam, seria muito mais fácil, claro, se o poder público investisse muito dinheiro no saneamento básico para universalizar de uma vez por todas, porque depois a gente recuperaria 4 vezes esse valor em economia na saúde, ok? Mas qual é o grande problema? É que o Brasil até fez aportes maiores em saneamento nos últimos anos, mas não foi o suficiente. Basicamente, o poder público não tem dinheiro suficiente para investir na universalização do saneamento básico de forma rápida e urgente, ok? Por mais que esteja investindo, não consegue universalizar de uma forma urgente. E aí, foi por isso que a gente, né, quando eu digo a gente, o Brasil, né, os brasileiros, eu não participei, deixar claro, eu não participei da aprovação nem da propositura do novo marco legal. Mas foi por isso que se pensou no novo marco legal em como é que ele vai propiciar a atrair o capital privado, como é que ele vai atrair investimento privado para fechar essa lacuna e a gente ter dinheiro para investir em saneamento. Então, a forma como o novo marco legal encontrou para atrair o capital privado, para atrair dinheiro privado, foi a seguinte. Hoje, a principal forma de contratação dos serviços de saneamento são através de empresas públicas que elas são contratadas sem concorrência, é o chamado contrato de programa. Não precisa fazer licitação para as empresas públicas serem contratadas. Elas já têm um contrato que ele vai sendo automaticamente renovado. É o caso de 94% das cidades, como eu falei para vocês. Se uma determinada cidade, um determinado município quiser encerrar, né, quando estiver chegando o prazo daquele contrato, quiser encerrar aquele contrato e contratar uma empresa privada, né, fazer uma concorrência, até pode. Mas não tem, o município não tem essa obrigação de fazer uma licitação. Ele pode simplesmente continuar contratando aquela mesma empresa pública de forma automática. E é isso que a gente vê acontecendo, né? A renovação dos contratos das empresas públicas, sejam empresas estaduais ou municipais, de forma automática. E aí elas acabam ficando sem concorrência, elas são automaticamente contratadas sem concorrência, ok? E aí o que o novo marco legal vai fazer é colocar de forma obrigatória a concorrência. Então ele vai dizer, a partir de agora, ok? Para se ter os novos contratos de prestação de serviço na área de água e esgoto, vai ter que se fazer licitação pública. E essa licitação, a empresa pública, seja ela municipal ou estadual, ela pode participar, claro, é uma licitação. Então, a empresa pública vai poder participar. Porém, agora, ela não vai ter o seu contrato renovado de forma automática. Ela vai participar e vai ter, na concorrência, empresas privadas. Então, vejam, o novo marco legal, ele, diferentemente do que eu ouvi algumas pessoas falando, ele não está privatizando os serviços de água e saneamento. Essa não seria a palavra mais correta, porque as empresas públicas vão continuar
a ter a possibilidade de serem elas as executoras, ok? O que ele está fazendo é abrindo a concorrência. A partir de agora, nós vamos fazer licitações em que as empresas públicas vão ter concorrentes. Basicamente é isso. Antes, não se tinha a obrigação de ter licitação, então as empresas públicas eram continuamente contratadas de forma automática, e a partir de agora não. Encerrou o contrato, a gente vai ter que fazer uma licitação, o município vai ter que fazer licitação, e nessa licitação vai participar tanto as empresas públicas quanto as empresas privadas. Então, a gente tem concorrência, ok? Então, pessoal, essa concorrência, ela promove, portanto, um fim da renovação automática dos contratos, ok? Possibilidade, claro, se a gente tem agora licitações, existe a possibilidade de trocar ou manter a atual empresa prestadora do serviço, porque essa atual empresa prestadora do serviço, digamos, a empresa pública, ela ganhar a licitação, se ela apresentar a proposta mais vantajosa, ela ganha a licitação. Então, a gente acaba mantendo aquela empresa. Mas aí ela vai ter que provar que ela tem a proposta mais vantajosa, ela vai ter que vir com a proposta mais vantajosa, ok? Então, se ela for realmente a empresa que consegue ser mais eficiente, fazer o trabalho de melhor qualidade com menor preço, então ela ganha a licitação, ok? E aí, a gente vai... O novo marco legal, acredito que a chave de ouro para compreender também o novo marco legal e fazer com que ele não provoque uma consequência negativa dos municípios menores ficarem ao Deus dará, é o fato de que ele regionaliza o serviço e faz contratação por bloco. Eu já vou explicar o que é isso, mas só adiantando. Muitas pessoas disseram assim, as empresas privadas não terão interesse em fazer o serviço nos municípios pequenos, porque nos municípios pequenos, a maioria da população é baixa renda, a população de baixa renda não teria como pagar a tarifa de água e esgoto, ok? Verdade. Tanto é que vai existir gratuidade da tarifa de água e esgoto para a população de baixa renda. Então, municípios onde a maior parte da população é baixa renda, ficariam municípios não atrativos para as empresas privadas, né? Contudo, as licitações, elas não vão ser necessariamente por município, ok? Elas podem acontecer por bloco, em que você vai licitar um bloco de serviços agregando vários municípios e dentre esses vários municípios, alguns são economicamente vantajosos porque tem população com uma renda mais alta que vai conseguir pagar por aquele serviço e outros municípios não são economicamente vantajosos porque a maior parte da população é de baixa renda e não vai pagar, ok? Mas quando você licita por bloco, a empresa vencedora, ela vai ser obrigada a prestar o serviço no bloco inteiro, ok? Então, o município que consegue pagar mais acaba compensando pelo município que paga menos, ok? E a gente chama isso de modelo filé com osso, né? Ou seja, a gente vai estar licitando o filé junto com o osso, não apenas o filé separado do osso, mas o filé junto com o osso. O filé seriam aqueles municípios que têm uma maior possibilidade da população pagar, ok? E o osso seria aqueles municípios que a população tem menor possibilidade de pagar. Então, licita tudo junto. Bom, e aí, de uma forma geral, essa nova estrutura de contratações por licitação pública... Professora. Oi. Oi, Felipe. Já tem como se fazer essa divisão? Quem é que vai fazer essa divisão dos blocos? Sim, vou chegar nesse ponto. A ANA, Agência Nacional de Águas, ela vai ser a reguladora geral de tudo isso e ela vai ter que fazer modelagem de negócios. Ela vai ter que ter uma equipe técnica muito boa, né? Esse é um ponto que eu vou chegar, ela vai ter que ter equipe técnica muito boa para dizer assim, olha, vamos pegar aqui, por exemplo, o mapa do estado do Maranhão. Vamos modelar os cenários. São Luís é a capital, a população tem mais condição de pagar pelo serviço, ok? Então, vamos fazer a licitação. São Luís junto com São José de Ribamar, Raposa, vamos imaginar, ok? Esses três municípios juntos. E aí, é feita a modelagem de negócios para saber quanto é que ficaria mais ou menos a tarifa juntando esses três municípios. Mas aí a gente olha para um outro grupo uma outra região, toda a Baixada, e a gente vê que a gente precisaria juntar mais cidades ali, ok?
para fazer a contratação com mais cidades juntas, ou então até juntar todas as cidades da Baixada com São Luís, para o município de São Luís acabar compensando pelas outras cidades. O município de São Luís é o filé e as outras cidades são, digamos assim, o osso, nesse sentido econômico-financeiro, tá bom? Então, a Ana vai ter que ter uma equipe muito boa para fazer essa modelagem de negócios, para olhar o mapa das cidades, né, as cidades que estão ali próximas, e dizer, olha, nós vamos licitar essa cidade com essa cidade, essa daqui, essas três juntas, porque aí fica atrativo para as empresas, mas ao mesmo tempo a gente não vai pesar para a população, não vai pesar a tarifa para a população, ok? Então, a Ana vai ser responsável por isso. E é por isso que eu vou chegar também nesse ponto, que a Ana, na minha opinião, ela não vai ser esvaziada, como algumas pessoas chegaram a falar. Na minha opinião, a Ana, ela tem potencial, na verdade, para crescer em importância, ok? Ela tem um potencial para ser uma agência muito mais robusta e muito mais importante em termos de regulação, né? Ela vai ter toda a importância de regular essas contratações na sua mão, ok? Fazendo essa modelagem de negócios. Mas bem, pessoal, então, as consequências positivas que eu vejo é a atração da iniciativa privada, Professora, ok? tem uma dúvida. Em relação à competência, segue com os municípios? A Ana faz só a modelagem e os municípios aqui são responsáveis pela realização das licitações, das concorrências? Sim, os municípios, o saneamento básico, ele é um serviço municipal, né? E aí, por exemplo, em alguns estados, como aqui no Maranhão, o serviço é municipal, mas a gente tem uma empresa estadual que presta o serviço, mas é porque aquela empresa estadual ela é contratada, né? Mas o serviço é sempre municipal. A titularidade do serviço público de saneamento é municipal. Então, a Ana vai ser a agência reguladora, mas o serviço continua sendo de contratação municipal, ok? Muito boa a tua pergunta. Bom, então, o novo marco legal do saneamento, ele tem um potencial de atrair a iniciativa privada, ok? E alguns estudos aqui foram estimativas que foram feitas, tá, pessoal? Não significa que vai acontecer exatamente assim, mas tudo foram estimativas. Alguns estudos apontam que o potencial de atração de dinheiro privado é de 500 a 700 bilhões até a meta lá do ano de 2033, que é quando o novo marco legal pretende universalizar o saneamento no Brasil, ok? É muito dinheiro. O poder público, por mais que ele tivesse a intenção de direcionar mais dinheiro para saneamento, não conseguiria fazer esse aporte aí num prazo tão curto, tá bom? Vejam, o grande problema do Brasil é que nós ainda não temos a universalização. Então, falar de saneamento básico não é apenas, aqui no Brasil hoje, não é apenas falar da melhor forma de gestão do que já existe, mas a gente tem que falar de construir a infraestrutura. Então, para construir a infraestrutura, né, abrir a terra e colocar lá o cano, lá embaixo, para construir a infraestrutura, precisa de muito dinheiro. E de onde é que vem esse dinheiro? Né? A gente vai enfrentar, esse é o próximo ponto, a gente vai enfrentar muito provavelmente uma crise econômica grave, não apenas no Brasil, mas no mundo, por conta da pandemia, ok? Será que o poder público ia ter dinheiro para investir em mais infraestrutura de saneamento nos próximos anos? Por mais que colocasse isso como prioridade, vejam, por mais que colocasse como prioridade, o poder público não teria esse dinheiro todo para investir. Tanto é que ele já fez aportes maiores, percentuais maiores de investimento do seu orçamento nos anos anteriores e não conseguiu atender, tá bom? Bom, pessoal, então, com mais dinheiro em infraestrutura, mais obras poderão ser feitas. E aí, também, os mesmos estudos apontam um potencial de geração de 700 mil empregos até o ano de 2033, né? Até a meta de universalização. Vejam, eu sou muito, muito preocupada com a economia do país, e eu sou preocupada com a economia porque eu sou preocupada com a desigualdade, porque eu sou preocupada com a pobreza, né? E aí eu sempre falo isso nas minhas aulas, para a gente combater pobreza, para a gente combater desigualdade, a gente precisa que a economia funcione, a gente precisa de crescimento econômico, né? Então, não dá para a gente investir em saneamento, em educação, em saúde e em serviços públicos essenciais se não existe dinheiro, se não está tendo receita tributária. Então,
quando a gente pensa em crescimento econômico, o crescimento econômico é a forma que a gente tem, é o como depois a gente vai pegar essa riqueza para investir no que é importante, tá bom? E nesse caso aqui do saneamento, ele já está sendo diretamente investido, a gente já está diretamente investindo 500 a 700 bilhões na construção da infraestrutura do saneamento. E toda essa atividade econômica, né, as empresas, por exemplo, que estão construindo lá a rede de esgoto, elas também pagam impostos, e aí esse imposto, essa receita tributária, vai para os caixas públicos, né, para o caixa do poder público, para depois ser revertido em outros serviços essenciais, como saúde e educação. Então, eu considero essencial que a gente faça esse liame, né, esse link, que a gente esteja sempre pensando nisso, porque às vezes, quando a gente fala crescimento econômico, essa palavra é mal vista por alguns setores da sociedade, mas, vejam, sem crescimento econômico a gente não teria dinheiro para investir onde é necessário, tá bom? E aí, portanto, eu comemoro quando eu ouço falar que tem potencial de crescimento econômico. Graças a Deus. A gente precisa de riqueza sendo gerada para a gente investir no que é fundamental, tá bom? Agora, claro, cabe ao poder público depois pegar essa riqueza e fazer o investimento de verdade, né? Investir em saúde, investir em educação, etc. E não investir em coisas que não são essenciais, digamos assim. Bom, então, outra consequência positiva que eu já falei, a meta de universalização até o ano de 2033. Na realidade, essa meta de universalização seria 99% da população com água tratada e mais de 90%, né, entre 90% a 100% da população com a coleta e tratamento de esgoto. Mas chegando aí, quando ultrapassa os 90%, a gente considera que está universalizado, tá bom? E outra consequência positiva que eu também já falei e repito é a concorrência entre as prestadoras do serviço. Quando a gente tem concorrência, a empresa que presta o serviço, ela vai ter que se ater a metas, ela vai ter que se ater àquela meta que foi colocada e vai ter que correr atrás dela, se ater à qualidade do serviço também. Porque se ela não se ater a isso, simplesmente na próxima licitação, ela pode ser inviabilizada de participar, ok? Nas contratações públicas, empresas que não atingem aquilo que elas foram contratadas para fazer, elas podem simplesmente ficarem inabilitadas para participar de uma próxima contratação pública, tá? E também eu acredito que tendo licitações obrigatoriamente, né, e não apenas facultativamente como a gente tem hoje, tendo licitação, a gente consegue ter uma maior transparência na contratação e na gestão do serviço, tá? E tendo maior transparência, a gente tem maior potencial de participação da sociedade civil. Alguns dias atrás, poucos dias atrás, eu assisti um webinar do Ministério Público e estava participando desse webinar o nosso promotor de justiça aqui do estado do Maranhão, na área do meio ambiente, que é o doutor Fernando Barreto. E a posição dele, ele nem adentrou muito se ele achava boa ou não achava boa essa nova metodologia de contratação, mas o que ele falou é que ele estava satisfeito que o tema estava em pauta na sociedade e que o que a gente tem que fazer sempre é deixar esse tema em pauta, né? A sociedade não pode esquecer do tema do saneamento. E ele deu o exemplo de alguns planos de saneamento básico de várias cidades que foram aprovados, não só no Maranhão, tá, gente? Também em outras cidades do Brasil, mas que foram aprovados como copia e cola, né? Um plano copiado e colado, um plano plagiado. Às vezes até com o nome da outra cidade. E ele fez a seguinte indagação: como é que um plano de saneamento básico é aprovado com o nome de outra cidade, né? Como é que isso é possível? Aconteceu porque a sociedade civil nem sequer teve acesso àquele plano, né? Então, se a sociedade civil participa, tem acesso aos planos, tem acesso ao que está acontecendo, uma coisa dessas um plano totalmente plagiado não iria passar. E eu, Isabela, agora particularmente considero que toda vez que nós temos licitação pública, a sociedade consegue ter um acesso maior às informações, porque as licitações fazem isso, e consegue, então, acompanhar mais aquilo que está sendo feito. Então, a gente acaba tendo um potencial maior de participação, tá bom? Bom, mas aí, já adentrando aqui nos pontos que merecem a nossa atenção, né? E aqui eu acredito que vale muito, gente, no nosso debate, atentar para esses pontos e procurar
formas conjuntas desses pontos serem respondidos, assegurados, digamos assim, tá? Então, a primeira indagação que eu faço é: as empresas privadas terão interesse em realizar o serviço para municípios menores, que não oferecem lucratividade, né? Essa é o primeiro ponto de atenção. Então, conforme eu já falei para vocês, eu particularmente considero que essa situação ela fica bem resolvida quando nós temos a contratação em bloco. Ok? Que eu já expliquei. Quando a gente tem a contratação em bloco, e a Ana faz essa modelagem de negócios, né, que eu também já mencionei, dizendo que o município A vai contratar junto com o município B e C, faz essa modelagem, então as empresas acabam ganhando a licitação para o filé e para o osso, né? O filé, modelagem do filé e osso. E isso faz com que municípios menores entrem dentro do bolo de contratação, porque eles serão compensados por municípios maiores que oferecem maior lucratividade. De toda forma, na minha opinião, esse é um ponto que a gente tem que ter sempre muita atenção, porque a sociedade civil tem que ficar acompanhando essas contratações para ver se realmente as contratações estão sendo feitas, né? Esses blocos estão sendo formados de forma razoável, se essa modelagem está sendo feita de forma economicamente vantajosa e não vai pesar no bolso de um determinado município, ok? Então, precisa sim que a população, a sociedade civil acompanhe para que a gente não caia realmente numa contratação ou economicamente inviável ou que vai ficar muito pesada para a população de um determinado município, ok? Professora? Bom, oi Francisco. Rapidinho, eu acredito que em relação a essa modelagem, o Estado do Maranhão oferece grandes desafios para que isso seja feito, porque aqui a gente tem uma realidade de, eu acho que nem 10 municípios grandes, né, de porte médio e grande, em que o serviço seria atrativo para a iniciativa privada, e a gente tem aí mais de 200 municípios em que a população é muito pequena, geralmente muito pobre e que não teria condições de pagar pelo serviço. Aí ou há uma forma de fazer isso com subsídio, com subvenção do poder público, ou então acho que isso vai ficar muito difícil, essa atratividade. Exatamente. Francisco, eu concordo contigo. Eu acho que a gente vai ter um grande desafio aqui no estado do Maranhão. A modelagem aqui que eu consigo imaginar, você fazendo hipótese, tá, gente? Eu não fiz a modelagem, mas aqui só fazendo a hipótese prévia, seria, por exemplo, 10 licitações em que cada um dos municípios maiores vai abarcar um número muito grande de municípios menores, né? Vai compensar por um número muito grande de municípios menores, né? E aí a gente vai ter que realmente acompanhar, acho que a sociedade civil vai ter que acompanhar isso para ver se não vai ficar muito pesado para os municípios maiores, que serão aqueles que terão maior incidência da tarifa, tá? Porque a população de baixa renda tem gratuidade. Tem gratuidade, a novo marco legal traz isso, que a população de baixa renda tem gratuidade. Então, alguém vai ter que pagar. Então, o que pode acontecer realmente é ficar uma tarifa mais cara, isso pode acontecer, ficar uma tarifa mais cara para a população que pode pagar, não é para quem pode pagar. Então, por exemplo, provavelmente vai ficar uma tarifa mais cara para mim, para você, né? Enfim, a gente vai pagar uma tarifa maior. Mas aí eu também coloco o seguinte ponto de interrogação. Se o poder público não tem dinheiro para investir, né, diretamente, sem precisar da iniciativa privada, em saneamento, e a gente está possibilitando a participação maior da iniciativa privada para conseguir o dinheiro da iniciativa privada, ok? Vejam, alguém vai ter que pagar por isso, né? Esse dinheiro tem que sair do bolso de alguém. Se o dinheiro não sai do bolso de alguém, a gente ficaria até o final do século XXI sem universalizar saneamento básico, né? Então, o dinheiro sempre vai ter que sair do bolso de alguém. Eu acho que provavelmente o dinheiro vai sair do meu bolso, do seu bolso, do nosso bolso, que temos uma condição maior de pagar por isso, ok? E vejam, se não for algo astronômico, ok? Que a gente consiga pagar, né? A gente tem que ver se a população que vai estar tendo a tarifa consegue pagar a tarifa, mas se a população conseguir pagar a tarifa, eu acho que é o caminho para a gente conseguir universalizar até 2033, porque a alternativa a isso seria, como eu falei no início, a gente ficar até o final do século XXI sem universalizar saneamento básico, ok? Então, mas a gente tem que ficar de olho nessa modelagem de negócios para ficar acompanhando, né? Eu acho que vai ser essencial a sociedade civil estar de olho, estar acompanhando de perto essa modelagem. Oi, Vitor.
Só um pequeno comentário em cima do que o Francisco falou. Outra coisa que eu particularmente acho problemática, na realidade, não só aqui do Maranhão, mas de muitos estados do Brasil, é a existência de vários municípios que não têm viabilidade nenhuma de sequer existir. Então, eu percebo que isso é muito complicado em questão de financeira, né? Porque se fosse só um município, seria mais fácil poder realizar esse tipo de negócio. Só esse pequeno comentário que eu queria fazer. Sim, municípios, está falando daqueles municípios que nem deveriam existir porque são tão pequenos, estrutura tão pequena, né? Sim, esses municípios provavelmente vão entrar no bolo de uma contratação maior, justamente, vão entrar nesse bolo, né? Vejam, eu acredito que um dos pontos chaves, né, vai ser a ANA ter uma equipe técnica muito boa para fazer essa modelagem de negócios, né? Para dizer que município vai entrar no bolo com qual outro, sabe? Porque isso é o que vai fazer uma licitação atrativa para o poder privado, ok? Ao mesmo tempo não vai pesar tanto para um determinado município, enfim, mas vai acabar pesando no bolso de alguém. Eu acho que vai acabar pesando no bolso da população que mais pode pagar, né? E como eu falei, ou é isso, ou é a gente esperar até o final do século XXI, sem universalizar o saneamento. Né? Acho que também vale a pena apostar na questão da eficiência, né? Que, eventualmente, com essas licitações da concorrência, a eficiência vai poder reduzir o custo desse serviço, ao mesmo tempo que você garante a universalização. E aí a sociedade vai ter que acompanhar bastante isso. Perfeito. Esse é o ponto que eu vou falar agora. Exatamente. Vejam, é provável que pela questão dos municípios maiores compensarem os municípios menores, a tarifa fique mais cara para a população dos maiores, que tem condição de pagar. Ao mesmo tempo, isso pode ser suavizado, né? Esse aumento pode ser suavizado pelo fato de que as empresas privadas tendem, né? Eu não vou dizer que é sempre, mas elas tendem a ser mais eficientes, ok? Tem empresa privada que não é nada eficiente? Tem, claro, tem empresa privada que é horrível, né? Mas, no geral, as empresas privadas tendem a ser mais eficientes, né? Eu vi uma estimativa, eu só não sei, pessoal. Serviço público de transporte está aí para provar, né? Que nem sempre. Transporte público é uma prova de que nem sempre a iniciativa privada presta um bom serviço também. Que nem sempre consegue ser eficiente. O que aí a iniciativa privada ela consegue ser bem eficiente, na minha opinião, tudo parte da contratação, da licitação. Quando a licitação é muito bem feita, entendeu? Porque quando a licitação é muito bem feita, o edital está muito bem escrito, essa modelagem de negócios é o que vai para a licitação, né? Na licitação vai ser licitado esse grupo bem aqui de municípios, o edital tá excelente e tal. Com um edital bem escrito, você afasta empresas ruins, ok? Obviamente, se um edital está bem escrito e foi escrito sem estar direcionado para alguém, né? Você afasta empresas que iriam ganhar, né? Iriam ganhar por outros motivos, ok? Quando o edital está bem escrito, você coloca critérios técnicos bons, então as empresas que vão participar daquela licitação têm que provar que tem aquela competência técnica, né, para executar aquilo. Enfim, eu acho que um edital bem escrito faz toda a diferença. E aí, por isso que eu volto a dizer, a ANA, o edital vai começar lá na ANA, né, nessa modelagem de negócios lá na ANA. Aí, depois vai chegar no município, essa modelagem. E o município é que vai licitar. Mas a sociedade vai ter que estar muito em cima disso para observar como é que essas licitações estão acontecendo, acompanhar os editais, ok? A gente sabe que no Brasil, editais de licitação infelizmente, né, ainda são uma das brechas, às vezes, por onde acontecem atos ilícitos. Então, a sociedade tem que realmente ficar em cima. E aí, quando a gente tem uma boa licitação, uma licitação bem feita, com o edital bem escrito, a gente, e não direcionado para ninguém, né? Eu acredito que tem uma chance muito grande de uma empresa boa vencer, uma empresa boa que comprova que tem uma boa equipe técnica, que tem capacidade técnica e etc, etc. E aí, uma boa empresa vencendo, a gente consegue ter um ganho aí de eficiência. E se por acaso aquela empresa que venceu, ela acaba não se mostrando boa, veja, ela vai ter metas para cumprir. Se ela não cumpre a meta, o contrato pode ser rescindido. E mesmo que o contrato não seja rescindido, vamos imaginar, depois, quando acaba aquele contrato, vai ter outra licitação. Ela pode ser inabilitada de participar da outra licitação.
né? Mas eu particularmente acredito muito que licitação, quando é muito bem feita, ela traz boas empresas para serem as prestadoras de serviço, né? Professora, eu queria fazer uma colocação sobre isso. Sim, Manuel, claro, com certeza. Além do edital ser bem elaborado, bem feito, né, tem uma equipe de planejamento muito boa para poder fazê-lo e colocá-lo na rua, né, com todos os critérios técnicos, o órgão também teria que ter, a prefeitura, né, teria que ter uma fiscalização eficiente, né? Eu estou no serviço público hoje, eu sei que a fiscalização e a gestão dos contratos é o que, vamos dizer assim, faz a diferença em relação à prestação de serviço bem feita, né? E, infelizmente, muitos servidores hoje não estão preparados para fazer a fiscalização e gestão dos contratos, né? Se eles forem bem preparados e tiverem esse espírito, né, de acompanhar os contratos, de fazer uma fiscalização, ter índice de medição de resultado nesses contratos, para poder a empresa receber conforme, né, esses resultados obtidos, isso dá um diferencial absurdo, né? Isso melhora sobremaneira. Manuel, Professora, perfeito da colocação. Oi, Ricardo. Não, assim, por experiência vivida por todos nós, essa questão de eficiência pura e simples, ela acaba se revertendo em rentabilidade para o prestador de serviço. Então, o que a gente vê é que quando esse prestador de serviço privado, ele não tem concorrência, essa eficiência que ele tem serve única e exclusivamente para rentabilizar o seu próprio negócio, sem que isso se transforme em modicidade de tarifa para o consumidor. Então, eu não estou falando isso, é a experiência vivida por todos nós, né? O serviço de energia que é o Maranhão, ele melhorou bastante, tá? Mas isso não se refletiu em modicidade tarifária para nós. Ao serviço de telefonia, né? Nós tivemos, ao mesmo tempo, melhoria do serviço, indiscutível isso, quem tem um pouco mais de idade sabe o que é disputar uma linha telefônica, talvez você não tenha por isso, né? Eu era criança. Pois é, não teria uma noção de como era isso, né? Então, você teve melhoria do serviço, mas a concorrência foi que trouxe realmente toda a população brasileira, 100% dela, para dentro do serviço de telecomunicações, né? Então, assim, a gente precisa dessas duas coisas, de eficiência e de concorrência. Só a eficiência não resolve. Perfeito. Então, dentro dessa tua fala, que eu concordo 100% contigo, como o novo marco legal, ele vai fazer obrigatoriamente licitações, né? As contratações serão através de licitações. Tu consideras, então, que ele é positivo nesse aspecto? Tu estás olhando com bons olhos porque ele vai trazer concorrência? Ou tu achas que ainda não é a concorrência ideal? Não, a gente não tem ideia de vai acontecer na prática ainda. Haverá regulamentação da lei, então muitos positivos. A gente está ainda pendente de uma análise da própria presidência. A gente não tem hoje uma noção de se haverá concorrência. A momento que eu acho que você tem um único prestador desse serviço, que parece que não dá para fazer energia elétrica e comunicações, em que você tem comutatividade dos equipamentos, da infraestrutura, parece que com saneamento isso não é muito possível, pelo menos eu não vejo isso em princípio. Então você vai ter que ter uma só empresa prestando esse serviço, porque será ela, em primeiro lugar, a responsável por fazer o investimento em infraestrutura. Então, eu não tenho rede de esgoto. Eu ganho a concorrência, tenho que fazer, tenho que me condenar isso, certo? Eu aumento a minha idade, como a gente estava falando agora, aumento a minha eficiência para a minha rentabilidade, ou seja, para que eu tenha retorno com o meu negócio. Isso não quer dizer que eu tenha um valor módico, mais módico para a população. Está me ouvindo? Ricardo. Está conseguindo me ouvir?
Teu áudio está cortando. Ricardo? Vocês estão me escutando bem, pessoal? Foi só o áudio do Ricardo que ficou ruim? Sim, acho que o dele que está cortando bastante. O dele está pipocando. O teu áudio está cortando. Eu vou pedir, tu pode fazer um comentário escrito para depois a gente ler o teu comentário, pode ser? Tá bom? Bom, eu vou continuar então, porque realmente não tô... parou aqui a tua câmera. Parou. Professor, eu acredito que a questão central aí é porque o serviço de saneamento não há a possibilidade de prestação simultânea por mais de uma empresa. No caso de, vai haver a concorrência no momento da licitação, mas depois a prestação vai ser por um único. Monopólio natural, né? Monopólio natural. Francisco, perfeito. Aí, por isso, é que eu acho que a provocação que o Manuel fez da fiscalização, né? A gente vai ter que ter equipes muito bem treinadas para fiscalizar. Eu já vi serviços públicos sendo prestados, né? Por exemplo, trabalhos assim de produção, elaborar um estudo ambiental. E eu já vi trabalhos sendo feitos por empresas privadas e o fiscal do poder público era excelente, então o trabalho saiu maravilhoso. E também já vi quando o fiscal não era bom e o trabalho saiu horrível, né? Eu já vi as duas coisas acontecendo. Então eu acho que a provocação do Manuel ela é precisa, né? A gente vai precisar ter uma boa fiscalização, precisa ter bons técnicos dentro das secretarias do poder público. E aí, pessoal, na verdade, eu acho que isso é em todas as áreas do poder público, né? A gente tem que... Eu não sei mais, assim, como defender isso, porque eu já defendo o tempo todo, mas a gente tem que ter... O que foi? A gente tem que ter equipes mais técnicas trabalhando dentro do poder público. Eu acho que não dá mais para, no estágio que a gente está, século XXI, e com necessidades tão urgentes do Brasil, a gente ter, por exemplo, eu sou da área ambiental, né, da gente ter secretarias de meio ambiente, que entra uma pessoa ali para ser, às vezes, um cargo alto dentro da secretaria de meio ambiente que não entende nada de meio ambiente, sabe? Perde-se um tempo para aquela pessoa aprender alguma coisa sobre o meio ambiente, entender o que é uma licença ambiental. Eu acho algo, assim, completamente absurdo que isso ainda hoje aconteça. Que secretarias que exigem um olhar técnico, que exigem conhecimento técnico, sejam os cargos sejam loteados, ocupados por pessoas que não entendem nada daquele assunto, né? Então, aí entra a questão também do dever da sociedade de ficar cobrando, de ficar pressionando político, para políticos pararem de fazer isso, né? Bom, aí voltando nos municípios menores até essa estrutura falta de pessoal também, né, professora? Existe a falta de pessoal, mas aí municípios menores podem fazer convênios, né, com sócios entre eles. Essa era a minha dúvida também a respeito dessa fiscalização, porque como vai ser uma contratação em bloco, como vai se dar essa fiscalização? Cada município vai ser responsável pela fiscalização no seu local, pela prestação de serviço no seu município, ou vai ter um órgão regional para fazer essa fiscalização? Francisco, eu te confesso que eu não sei te dar essa resposta agora. Esse foi um ponto, o novo marco legal saiu na sexta, ainda não consegui chegar em todos os pontos dele, né? Mas eu vou procurar isso e te digo depois, tá bom? Mas esse é um ponto muito, muito, muito importante que tu levantaste. Como é que vai ser a fiscalização? Eu acredito que vai continuar sendo municipal, acho que vai ser em várias instâncias, né? Sempre a gente vai ter uma fiscalização do próprio município, mas a gente vai ter também fiscalização em outras instâncias. A gente está dando eco, tá? Não mais. Melhorou agora, melhorou. Pronto. Bom, pessoal, aí outros pontos de atenção que eu também considero e se as prestadoras de serviço entregarem uma qualidade ruim, né? Foi o que um de vocês também levantou aqui. Ela ganhou a licitação e aí depois ganhou a licitação, enfim, ela vai ficar sem concorrência depois que ganhar a licitação, né? Bom, aí entra as agências reguladoras, né? A ANA lá em cima, entra a ANA fiscalizando e exigindo, colocando critérios de qualidade, né? E, na minha opinião, isso vai aumentar a importância da ANA, porque a ANA vai colocar esses critérios de qualidade que depois vão ser fiscalizados pelas instituições abaixo da ANA, né? Do município, do estado, e, na minha opinião, a ANA ela vai ficar mais forte ainda do que ela é. E eu coloco esse ponto porque eu vi algumas pessoas comentando que a ANA seria esvaziada. Eu não entendo assim, mas se alguém entende, eu queria até ouvir a opinião
por que que a ANA seria esvaziada, por que que surgiu essa ideia de que a ANA seria esvaziada. Quando eu olho para o novo marco legal, eu só vejo, na verdade, a ANA sendo fortalecida, né? Mas seria algo a gente debater se alguém entende por que que a ANA seria esvaziada, tá bom? E aí, os últimos 2 pontos de universalização, para finalizar aqui esses slides, a gente abrir para todo mundo na tela, vejam, será que a gente está indo contra a experiência de outros países que já passaram por isso? Eu ouvi muita gente falando que a Europa está reestatizando, né, está voltando os serviços de água e esgoto para as mãos do Estado. É verdade, muitos países da Europa estão voltando para as mãos do Estado a gestão desses serviços. Mas, nesse momento, ano de 2020, eu considero que a situação do Brasil é muito diferente da situação da Europa, né? Depois que nós tivermos com a infraestrutura instalada, depois que nós tivermos água e esgoto para todo mundo, aí eu acho que daria para a gente se comparar com a Europa, né? Que a Europa hoje tem água e esgoto universalizado e o que eles estão é reestatizando a gestão desse serviço. Mas o caso do Brasil, nós não temos água e esgoto instalado, a gente não tem a instalação. Então, a gente precisa de muito dinheiro para instalar. Eu acho que essa é a principal diferença nos cenários do Brasil e da Europa. A gente precisa instalar ainda, levar a rede de esgoto, a rede de água e de esgoto para as pessoas que não têm. E isso é muito caro, né? Então, a gente precisa de muito investimento. Depois que tudo tiver universalizado, que a meta é o ano de 2033, aí eu acredito que daria para a gente comparar a experiência do Brasil, daria para comparar o cenário do Brasil com o cenário da Europa. E quem sabe até, se for o caso, depois voltar a repensar no novo, voltar para o que era antes, o modelo que era antes, enfim, ou pensar numa terceira via, um outro modelo, olhar como a Europa está fazendo. Mas o que eu vejo no novo marco legal, eu volto a dizer, é que ele foi feito pensando em uma urgência, né? Ele foi feito pensando na urgência de como trazer muito dinheiro agora, nesses próximos 10 anos, esses próximos 13 anos, para universalizar água e esgoto. Porque sem esse dinheiro, a gente não teria, sem esse aporte de capital, a gente não teria como universalizar água e esgoto no curto prazo. Demoraria até o final do século, né? Não teria como levar a rede de água e esgoto para todo mundo. Então, na minha opinião, esse novo marco legal, por isso que me coloco, apesar das críticas, eu me coloco favorável a ele, porque ele foi feito com essa intenção de universalizar no curto prazo. E a gente não teria como fazer isso com o poder público tendo limitações ali de orçamento, ok? E aí, a última pergunta que eu coloco é, e se, após a universalização, que é o ano de 2033, né, a meta, a gente verificar que, na verdade, o Estado é o melhor gestor. É o que aconteceu na Europa, né? Estava nas mãos da iniciativa privada e agora está voltando a gestão para o Estado. E se acontecer no Brasil? Tipo, a iniciativa privada vem, investe, faz a infraestrutura, mas depois a gente vê que depois que a infraestrutura está feita, na verdade, é melhor que a gestão fique com o poder público, né? Na minha opinião, a gente pode voltar a fazer um novo marco legal. Esse novo marco legal de hoje, ele não vai ser um novo marco legal para sempre, né? Tem uma hora que ele vai ficar velho. E se ele ficar velho e deixar de atender, né, a gente pode pensar num outro marco legal. E, ao mesmo tempo, eu também coloco que a empresa pública de saneamento, nesse novo marco legal, ela sempre vai ter a possibilidade de concorrer na licitação, né? A gente não está fechando a possibilidade da empresa pública ser a prestadora de serviço. Ela sempre vai poder vencer a licitação se ela tiver a melhor tarifa, se ela tiver o melhor preço. O que está se fazendo é abrir na concorrência. E também, como eu coloquei, a ANA tem que estar sempre fiscalizando, a sociedade fiscalizando, a fiscalização atuante vai totalmente de acordo com o que o Manuel falou, para que as empresas que vençam a licitação não vençam a licitação com base num serviço de má qualidade, né? Porque pode acontecer de uma empresa vencer a licitação, mas ela tem uma má qualidade. Não, mas aí ela vai ter que, primeiro, o edital tem que ser muito bem escrito para garantir a boa qualidade de partida e depois, durante toda a execução daquele contrato, as agências, a ANA e outras entidades fiscalizadoras vão ter que estar em cima olhando para isso, tá bom? Bom, pessoal, então,
A gente pode observar aí uma relação do ODS 6, como eu falei lá no início, com esses outros ODS, né, com o objetivo 8, principalmente de crescimento econômico e trabalho, geração de empregos. Quanto mais dinheiro sendo investido nos próximos anos na construção da infraestrutura, não tem nada que crie mais empregos de forma rápida, urgente, do que obra pública, né? Os Estados Unidos viu isso lá depois da grande crise de 29, no New Deal. O New Deal foi justamente um grande aporte de dinheiro público para construir obras públicas para tirar os Estados Unidos da recessão. E a gente viu isso também na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, no Plano Marshall. Como é que a gente faz para tirar os países da crise econômica após a Segunda Guerra? Joga dinheiro neles, ver o dinheiro do Plano Marshall, para eles fazerem obras públicas. Então, não tem nada que movimente mais a economia e crie emprego de uma forma rápida, né, uma forma urgente, do que obra pública. E aí, com esse grande aporte de dinheiro que pode acontecer através do novo marco legal, a gente tem aí um potencial de criar milhares de empregos. E, vejam, a gente está entrando num cenário de crise econômica por conta do coronavírus. Então, como eu falei para vocês, eu fico sempre muito feliz com a notícia de potencial de criação de empregos, potencial de crescimento econômico, ok? Depois, tem relação direta também com indústria, inovação e infraestrutura, né? A gente vai estar... A ideia é justamente ampliar a infraestrutura, é universalizar essa infraestrutura. E também, quando a gente tem maior concorrência, mais empresas concorrendo, eu acredito que sempre dá a possibilidade de mais inovação. Eu, particularmente, eu acredito que empresas privadas têm um potencial muito maior de inovação do que o poder público, né? Vejam, eu sou muito favorável ao poder público coordenar, regular, ok? Eu não sou defensora do Estado mínimo, não. Pelo contrário, eu acredito que o Estado tem que estar presente, sim, coordenando, regulando e prestando serviços essenciais, como saúde e educação. Mas eu acredito que quando a gente tem desafios urgentes como esse do saneamento para universalizar, a gente precisa de uma inovação, a gente precisa de eficiência e inovação. Eu vejo que a iniciativa privada, as empresas, elas têm um potencial muito maior de criar inovação, de criar coisas novas, né? Muito mais do que o poder público. As pessoas dentro de empresas, elas têm muita mais agilidade, muita mais facilidade para pensar em inovação. Também eu vejo muita relação com cidades e comunidades sustentáveis, né? Óbvio, como a gente já falou antes, e parcerias em prol das metas, né? No caso, parcerias aí, essa palavra ela está sendo utilizada de uma forma ampla, né? Parceria público-privada, não naquele sentido restrito do que a gente imagina parceria, do que a lei brasileira de parceria público-privada fala, mas parcerias no sentido amplo, né? A iniciativa privada prestando um serviço que é público, ok? Bom, pessoal, então eu vou aqui fechar esse compartilhamento de slides, ok? E aí a gente tem até às 10 horas, a gente tem mais meia hora. Eu quero ouvir mais vocês, tá bom? Quem mais quer comentar, quer falar? Eu queria fazer um comentário. Vai lá, Manuel. Aqui em Pernambuco, a gente tem uma PPP, né? Sim. O Estado firmou uma PPP com a empresa para fazer o saneamento e tem melhorado significativamente aqui, principalmente na cidade do Recife. Eu lhe pergunto, com o novo marco, como ficam as parcerias? A senhora viu alguma coisa? A senhora tem uma ideia? Olha, isso ainda não está claro não, na verdade. Eu acredito que as parcerias público-privadas, elas próprias podem ser um participante da licitação. Pode se formar parceria público-privada e aquela parceria pode participar da licitação. É o que eu acredito que pode acontecer. Mas ainda não está claro, né? Eu ainda não consegui ler nada específico sobre como é que vai ficar as parcerias público-privadas nesse novo marco legal, tá bom? Mas é algo também que eu já anotei aqui para tentar te responder depois, tá? Mais alguém? Ok, obrigado. Eu. Tem que mudar. Espera aí, deixa eu fechar aqui esse microfone. Vai. Alô? Ok. A minha contribuição aqui é sobre a questão dos consórcios entre municípios. Sim. Porque a lei de saneamento anterior, que ainda está vigente, né,
já previa a possibilidade dos municípios irem em consórcios para resolver as questões ligadas ao saneamento, incluindo a questão de resíduo. Tá dando muito eco. É... Tá dando muito eco. Eu já desliguei meu microfone aqui, eu não sei. Vocês sabem por que tá dando eco, né? Porque é meu marido que cabia aqui do meu lado falando. Deixa eu rasgar logo a verdade aqui. Então, eu queria saber o que muda nessa questão aqui de consórcio, se não o marco de saneamento. Vai. Esse novo marco pode facilitar. Vocês ouviram, pessoal? Ele perguntou sobre consórcios, né? Porque já existia a possibilidade de formação de consórcios entre os municípios para realizar planos de saneamento básico e também executar serviços relacionados ao saneamento básico. E ele está perguntando se o novo marco muda isso. Oi. Elaborar um plano de saneamento para conseguir para poder instalar o projeto de saneamento do município. Então, o município tem dinheiro e tem autonomia para tocar o projeto. Sim. Há muita formação de consórcio, porque quando você formar um consórcio, você tem que fazer um plano de saneamento do consórcio. Então, o dinheiro ia chegar naquela Sim. Então, os prefeitos perderam um pouco de autonomia de poder político em cima daquele valor. Então, eu queria saber, eu sei que com esse novo marco de saneamento foram criados instrumentos para evitar esse problema. Todo mundo ouviu a pergunta dele? O som está um pouco ruim. Eu não ouvi. Tá. Basicamente, ele perguntou sobre consórcio, se o novo marco legal muda a possibilidade de formação de consórcios entre os municípios, né? Ou seja, município já existe essa possibilidade de município A, X e Y, que estão ali próximos, fazerem em conjunto, formarem um consórcio e fazerem em conjunto um plano de saneamento básico e também executarem aquele plano de forma conjunta, ok? Essa possibilidade já é real hoje. E aí ele falou que apesar da realidade de muitos municípios ser uma realidade difícil, os municípios não têm dinheiro para fazer um plano de saneamento básico, para gerir, etc., muitos municípios, ele tem conhecimento de que muitos municípios acabam não fazendo o consórcio porque os prefeitos não querem perder a autonomia, né? Então, acaba que os prefeitos, para não perderem a autonomia, não perderem um dinheiro que viria especificamente só para o seu município, preferem não fazer o consórcio. E aí, seu novo marco legal traz alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Vejam, a possibilidade de formação de consórcios está prevista lá na Política Nacional de Saneamento Básico. A Política Nacional de Saneamento Básico, ela não foi revogada. Então, tudo que está lá continua valendo, tá ok? Então, é ainda possível, sim, fazer consórcio. Mas o consórcio, vejam, ele não é para se prestar o serviço. Esse é o ponto. O consórcio, ele vai criar uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica que representa o poder público. Ele representa os municípios. E aquele consórcio contrata uma empresa, poderia ser a empresa pública ou a empresa privada, para fazer a execução daquele serviço de saneamento, né? Não é o consórcio que executa, o consórcio ele não é contratado, ele não executa o serviço. Ele é o contratante. O consórcio é o contratante. O consórcio é como se fosse um município, só que ao invés de ser um município isolado contratando, são vários municípios juntos contratando. Então, hoje, vamos imaginar, vamos pegar aqui só um exemplo hipotético. São Luís, Passo do Lumiar e Raposa, ok? Hoje, antes mesmo do novo marco legal, São Luís, Passo do Lumiar e Raposa já poderiam formar entre si um consórcio e contratar a CAEMA para a CAEMA fazer o abastecimento de água e coleta de esgoto. Já era possível fazer isso, eles contrataram de forma consorciada. E aí, com o novo marco legal, isso continua podendo acontecer. Os 3 municípios podem contratar de forma consorciada a empresa que vai fazer
ao abastecimento e à coleta de esgoto. Só que a diferença é que agora pode ser a CAEMA ou pode ser uma empresa privada, porque vai ter licitação para isso, vai ter uma concorrência para isso. Vocês entenderam a questão dos consórcios? Então, o consórcio não presta o serviço. O consórcio é o contratante do serviço. Entenderam? Perfeito. Então, continua existindo essa possibilidade de consórcio da mesma forma. Porque o que o novo marco legal está alterando não é o lado contratante, certo? O que o novo marco legal está alterando é o lado do contratado. Ele está ampliando a concorrência do lado do contratado. O contratante continua com todas as regras que já existiam antes. Tá? Professora, você acredita que a existência desses consórcios prévios pode dificultar a formação dos blocos pela ANA, eventualmente? Porque, digamos que já existe o consórcio e que eles prefiram contratar entre eles, né? Eles formam um bloco já e preferem contratar entre eles e não seguir a orientação da ANA do bloco pré-definido lá, que inclui, eventualmente, outros municípios que não pertencem ao consórcio. Isso pode criar alguma dificuldade para essa formação, posteriormente? Francisco, muito boa a tua pergunta. Eu acredito que pode sim. E aí a ANA vai ter que ter um diálogo próximo com os municípios para saber quais são aqueles municípios que já têm consórcios formados, não é? E saber, olha, vocês vão querer contratar através desse consórcio ou não? Ou a gente vai fazer nossa modelagem aqui por nós mesmos, né? Porque, vejam, existem consórcios que já estão formados e que eles existem só no papel, né? Tem aqui no Maranhão muitos consórcios entre municípios formados no papel. Existe o consórcio com o CNPJ, ok? Mas na prática o consórcio não faz muita coisa, né? Na prática os municípios acabam fazendo individualmente mesmo, né? Os consórcios, inclusive, existem consórcios que são multitemáticos, que eles foram formados assim, olha, todos os municípios, só um exemplo hipotético, todos os municípios da Baixada formaram um consórcio multitemático e dá agora para contratar tudo, um monte de coisa, fazer um monte de contratação em temas diferentes através desse consórcio. Mas também existem consórcios para temas específicos, né? Consórcio específico para o tema do resíduos sólidos, ok? É possível também. Então, para consórcios multitemáticos, fica até difícil da ANA saber lá de Brasília, né? Nossa, tem um consórcio multitemático aqui. Será que esses municípios vão querer contratar de forma consorciada? Porque são tantos temas envolvidos, é um potencial tão grande de temas que eles podem contratar. Será que isso vai dar problema? Então, vai ter, na minha opinião, que sim, ter um diálogo muito grande, né? Olha, veja que a gente está começando a encontrar problemas que a gente nem tinha pensado antes, né? No debate que está trazendo questões nem pensadas antes. Mas vai ter, sim, que ter um diálogo, assim, muito forte entre a ANA e os municípios para entender quais são os consórcios que já existem, se eles estão ativos ou não, e se o município vai preferir contratar de forma consorciada, naquele consórcio que já existe, ou vai querer atender a modelagem de negócios feita pela ANA. Tua pergunta é excelente, viu? Acho que eu já coloquei aqui um ponto para a gente ficar mais em atenção, né? Fora aqueles outros que eu já tinha identificado, ok? Mais alguém quer comentar, gente? Sim, uma pergunta. O potencial relevado do marco é de 500 a 700 bilhões de investimento. Existe alguma pesquisa específica para o Estado? Tipo, quanto desse investimento de potencial o Maranhão tem? Alexandre, se existe, eu não conheço. Não encontrei, né? Assim, eu tive pouco tempo para fazer essa pesquisa para esse webinar, porque foi aprovado agora na sexta-feira. Eu já vinha... eu estudo sempre o tema do saneamento, né? Eu participei da elaboração do Plano Integrado de Resíduos Sólidos de São Luís, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, assim, é um dos temas, dentro do desenvolvimento sustentável, inclusive, o tema do saneamento é um dos que eu mais atuo, que eu estudo, etc. Então, eu já vinha acompanhando a tramitação do projeto de lei do novo marco legal, mas ele foi aprovado com algumas diferenças e novos estudos surgiram de uma hora para outra, assim, de uma hora para outra que eu digo é que foram disponibilizados, né? Foram disponibilizados, então pode ser que tenha algum dado específico para o estado do Maranhão sobre o quanto de emprego e de investimento vai ser gerado, pode ser gerado no estado do Maranhão, mas se tem, eu não encontrei, tá? Eu não tenho essa informação específica para o estado do Maranhão. O que eu encontrei foi para o Brasil como um todo, tá bom? Aqui em Pernambuco tem uma ideia de 3 bilhões, tá? A imprensa saiu divulgando 3 bilhões. 3 bilhões. Bilhões, né? Bilhões.
Bilhões. É um dado interessante, porque Pernambuco é um estado com uma economia maior do que a do Maranhão, né? Mas também está na região Nordeste. Nós temos problemas sociais mais ou menos parecidos, né? Aqui na região Nordeste, como de todo o Maranhão, tem alguns problemas mais graves até do que Pernambuco na área social. Mas eu acho que seria um bom dado esse para a gente fazer uma comparação, né? Não dá para ser preciso, mas dá para fazer aí uma comparação. Deixa eu completar um pouquinho, então. Em relação a fornecimento d'água, o Estado tem 73% de fornecimento d'água para a população e de esgotamento sanitário, 55%. O esgotamento sanitário está muito maior do que aqui. Está muito maior. Isso até casa com a pergunta que a Nájila me fez lá no início. Como eu falei, eu não quero passar um dado impreciso, né? Até porque como eu estou aqui no Maranhão, eu tenho esse cuidado de não passar um dado impreciso, né? Então, eu passo o dado que eu tenho certeza. É que até poucos anos atrás, até uns 4, 5 anos atrás, o dado de São Luís específico era somente 4% da população com coleta e tratamento de esgoto, só 4%. Então, é muito baixo esse percentual, né? E, assim, de uma forma geral, então, sem dar nenhum outro dado, mas de uma forma geral, vocês estão numa situação melhor do que a gente, com certeza, né? Okay? Aquilo que eu falei, possivelmente a parceria público-privado que foi feito agora há pouco, questão de 5, 6, 7 anos atrás, eu não lembro exatamente a data, melhorou muito essa condição. Vocês conseguem, então, já colher frutos, colher resultados, visualizar resultados disso? Conseguimos, inclusive, visualmente aqui nas ruas de Recife. Que interessante, Manuel. Muito boa tua colocação. Nos dá um feedback de alguém que está vivenciando, né? Não está só na teoria, mas alguém está vivenciando. Pessoal, mais alguém quer fazer um comentário? Posso fazer só uma sugestão? Claro. Porque você mesmo falou, né, que não explorou todos os assuntos, todos os temas. Aí eu queria só sugerir, caso você se interesse também, né, em fazer um marco do saneamento legal parte 2, né? Pode ser. Com certeza. É uma sugestão simples. Pessoal, vejam, esse assunto, o novo marco do saneamento, foi realmente aprovado essa sexta, né? Então, é um tema tão novo, mas tão novo, que a gente ainda está descobrindo os pontos que podem dar problema, né? Os pontos que pode dar zebra, né? Como a gente chama. O Francisco acabou, inclusive, de levantar um aqui que eu não tinha nem pensado, eu não ouvi nem ninguém falando sobre isso ainda, né? E aí, com certeza, nos próximos dias, nas próximas semanas, vão aparecer mais discussões, mais coisas sobre isso. Está todo mundo debatendo na área ambiental, está muita gente debatendo sobre isso, então com certeza vai aparecer mais coisa. E aí sim, a gente pode sim, com certeza, fazer o webinar 2 sobre o tema, tá ok? E aí no webinar 2, inclusive, vocês também já vão trazer mais informações ou dúvidas ou pontos, tipo, olha, eu ouvi falar sobre isso, o que é que todo mundo aqui acha sobre isso, tá bom? E aí, pessoal, se ninguém mais tiver nenhuma colocação, a gente até acaba um pouquinho mais cedo. A gente está vindo aí de uma semana com aulas até mais do que 10 horas da noite, né? Quem acompanha aqui as aulas do curso, a gente tem ficado até mais de 10 horas da noite, então a gente acaba hoje um pouquinho mais cedo para deixar o pessoal relaxar um pouquinho, tá bom? Alguém tem mais alguma colocação? Não? Não. Professora, só uma dúvida. Por que a senhora acha que se demorou tanto tempo para se discutir essa nova lei, sendo que o saneamento básico é algo tão urgente na infraestrutura de um país? Vitor, muito boa. Veja, até pouco tempo atrás, com a questão assim, de 10 anos para cá, ainda estava se insistindo, né? Eu acho que era também o caminho que qualquer pessoa pensaria, mas insistindo na hipótese, insistindo no caminho do poder público direcionar mais investimentos para o saneamento básico. Ou seja, insistindo no caminho de que a forma de universalizar o saneamento básico seria o poder público investindo. E aí foi feito um Plano Nacional de Saneamento Básico, onde se determinou que o poder público deveria fazer um aporte maior do seu orçamento, a União principalmente, para saneamento. E foram feitos maiores investimentos em saneamento básico comparado com anos anteriores, ok?
mas não foi o suficiente. E aí o novo marco começou a tramitar há pouco tempo. Ele começou a tramitar, se não me engano, foi no governo Temer que ele começou a tramitar. E começou 2016. a tramitar... 2016. 2016, né? Foi no governo Temer, justamente. E aí ele começou a tramitar justamente porque estava se percebendo que, por mais que a gente tenha tido o Plano Nacional de Saneamento com esse aporte maior do poder público para a área, não estava sendo suficiente, né? O ritmo de universalização, de nova infraestrutura construída, estava muito abaixo do que a gente queria. Então, ele começou a tramitar para justamente fechar esse abismo. É realmente solução de contingência, sabe? Como é que a gente alcança uma meta rápida se o caminho que a gente estava seguindo não estava funcionando, né? É meio que solução de contingência. Então, vejam, eu acho que quando a gente toma uma solução de contingência, ela está suscetível a dar zebras em vários pontos, né? Está suscetível. Então, eu acredito que, por mais que a intenção é boa, por isso que eu sou favorável ao novo marco legal do saneamento, porque eu reconheço a intenção dele, reconheço a urgência de se universalizar, eu reconheço que o caminho que a gente estava seguindo não estava dando conta, basicamente não está dando conta o caminho passado. Então, vamos tentar mudar de caminho. Mas pode dar zebra. E justamente porque pode dar zebra, que eu acredito que a sociedade civil vai ter que estar muito de olho, vai ter que estar debatendo, vai ter que estar acompanhando, sabe? Para não deixar as zebras acontecerem, né? Então, a gente vai, enquanto sociedade civil, ter um trabalho muito grande para ficar acompanhando isso, para ficar fiscalizando isso, ok? E debatendo e encontrando soluções. Deu um problema aqui, vamos pensar na solução, ok? Mas foi aquilo que o doutor Fernando Barreto, promotor de justiça, falou. A boa notícia é que a população está debatendo ou deve começar a debater mais isso, ok? Porque é uma sociedade que debate o tema, é mais fácil da gente encontrar soluções para eventuais problemas, eventuais zebras que apareçam. Até para mudar uma perspectiva política, né, que até corre uma anedota política que vai na direção da pergunta do Vitor, é que a classe política nunca se interessou muito por saneamento, porque é uma obra que fica enterrada, né, que não fica visível. Então, se a população se interessa mais pelo tema, isso motiva ou impulsiona os políticos a tomarem medidas mais efetivas. Justamente. Gente, ano passado, eu participei de todas as audiências do novo plano diretor de São Luís, né? Tá uma proposta para ser aprovado o novo plano diretor. Eu fui lá participar de todas as audiências. E eu fiquei impressionada como as comunidades locais, as populações dos bairros, foi audiências em vários bairros, né? Elas utilizaram realmente aquele espaço que era, em tese, era para falar sobre o novo plano diretor, mas elas utilizaram foi para destrinchar a insatisfação dela, foi para expor ao mundo a insatisfação delas acerca da falta de saneamento. Então, o tema das audiências não era nem saneamento, o tema era novo plano diretor, mas elas utilizaram, muito legitimamente, claro, utilizaram aquele espaço para falar sobre a falta de saneamento. E aí, acabou até que muitas audiências assim ficaram prejudicadas porque a gente tinha que falar de plano diretor e estava se falando de saneamento, que tem tudo a ver, mas a gente não é o plano diretor que vai resolver a falta de saneamento, né? A gente precisa de outros instrumentos para resolver a falta de saneamento. Mas eu entendi, no final das contas, que era o espaço que a população tinha para falar sobre aquilo. Eles vai aproveitar qualquer espaço público que seja, qualquer espaço de deliberação pública, qualquer espaço em que a voz delas é ouvida, para falar sobre o tema que mais importa. E o tema que mais importa para elas naquele momento na verdade, saneamento, né? Então, por que o poder político, os políticos não estão olhando para isso? Como é que a população está gritando? A população estava gritando por saneamento nas audiências. E cadê o poder político que não olha para isso, né? Então, eu acredito que se a gente continuar gritando, se a população continuar gritando, tipo, queremos saneamento e a gente debatendo sobre isso, talvez a gente consiga, sim, promover uma mudança de perspectiva e fazer com que o poder político olhe para isso como realmente a prioridade, como realmente a bandeira necessária a se levantar no Brasil. Porque eu até falei isso numa das primeiras aulas do nosso curso, que não é possível que aqui no Brasil a gente admita esgoto a céu aberto do jeito que a gente tem, a gente admita banheiros, casas sem banheiro, entendeu? Não é possível.
é um tema do século passado, saneamentos. O Brasil já poderia ter universalizado o saneamento no século passado e não universalizou. Como é que a gente entra no novo século sem ter água, sem ter esgoto para as pessoas, sabe? Metade da população brasileira não tem coleta e tratamento de esgoto. Então, isso é completamente inadmissível. E por isso que, mais uma vez, eu afirmo, eu entendo todas as críticas ao novo marco legal do saneamento, mas eu particularmente sou favorável porque eu vejo como uma solução de contingência, como uma solução de urgência para a gente conseguir universalizar. Porque não dá mais para esperar até o final do século para a gente ter a universalização. Okay? Professora. Oi. Como eu sou rurícola, né? Eu vim do campo, eu vim do interior, eu fico preocupado justamente com essas comunidades rurais isoladas, né? Em relação a isso. Né? E acredito que tem que ter também, não sei, porque eu não li o marco ainda, não vi, né? Por isso que eu estou procurando me inteirar, em relação ao que se pensa para essas pessoas que vivem de forma isolada, né? Se vai ser feita aqueles tipos de fossas que vai ter reaproveitamento dos gases, né? Vai ser biodigestor ou alguma coisa nesse sentido, né? Seria alguma coisa para se pensar também, né? Se discutir bastante. Com certeza. Manuel, perfeito. Por isso, inclusive, é que quando a gente fala de universalização, apesar do termo dar a impressão que é 100%, né, das pessoas atingidas, das pessoas beneficiadas, não chega a ser 100%. A meta de universalização para coleta e tratamento do esgoto é 90% da população, né, que seria ali 90% que está vivendo no ambiente urbano ou pelo menos no ambiente rural já chegando ali próximo do urbano, né, enfim. Mas aquelas comunidades já bem isoladas, não tem outra via que não pensar em soluções individuais para elas, né? Fossa séptica, outra tecnologia individual. E aí entra também inovações tecnológicas, né? Eu até já comentei com o pessoal do curso, na aula passada, que eu fiz uma live há um mês atrás com uma jovem cientista da Bahia, uma menina chamada... uma biotecnóloga chamada Ana Luísa Bezerra, e ela criou uma empresa que está fazendo uma solução inovadora para tratamento de água em comunidades rurais, né? Lá na Bahia, acredito que em Pernambuco também deva ter, porque aqui no Maranhão tem também, muitas comunidades rurais que já têm a cisterna para captação de água de chuva, né? Então, capta água de chuva. Só que ela observou que as pessoas pegavam aquela água de chuva e utilizavam aquele filtro de barro, mas nem sempre conseguiam tratar de forma adequada aquela água. Inclusive porque só tratava no filtro de barro a água que ia beber, mas a água que ia tomar banho, a água que fazia outros usos, acabava sem tratar. Utilizava mesmo do jeito que pegava da cisterna. E aí ela desenvolveu, então, uma tecnologia para, utilizando a água do sol, com um recurso bem simples, né? Tipo uma coisa de PET, assim, de plástico, uma coisa bem simples, tratar a água da cisterna. E veja, isso é uma solução para comunidades rurais isoladas, né? Então, por isso que eu gosto muito de inovação. Eu acredito muito no potencial das empresas de inovarem, porque as empresas elas têm muita mais agilidade e potencial de criatividade para pensar em soluções assim, soluções fáceis, acessíveis. Deixa eu falar aqui uma questão. Lá na universidade, a gente tem um projeto, tem um prédio lá, que é um prédio da Petrobras, que toda a água dele é reutilizada com água de chuva. Inclusive, quando a água quando faz a captação e se faz o tratamento é com tubulações, né, que tem várias voltas, né? Sim. Então, até a Ana premiou esse projeto e quando ela sai potável, né? É um projeto, inclusive, que pensa se expandir, né? Justamente fazer a captação de água do chuva, fazer a filtração e jogar na cisterna já em condições de uso, tá? Sim. E também a gente está com um projeto de fazer biodigestor com comida, tá? Com o resto de comida, com o resto de alimentação, a gente está com esse projeto também lá. E a gente está com pretensão justamente de auxiliar as prefeituras do interior, justamente nessas questões da sustentabilidade em relação aos resíduos, tratamento de todos os resíduos e reaproveitamento dos resíduos e a transformação desse resíduo, tanto para compostagem quanto para geração de biogás. Excelente, né? Resíduos, inclusive, dentro das 4 vertentes de saneamento, resíduos é aquela que eu mais atuo, que eu mais estudo, inclusive, né? É a parte de resíduos. E veja, eu sempre digo que a gente enterra dinheiro, gente, é muito triste, né? Porque água e esgoto não tem muito o que fazer, mas até teria, né? Com esgoto, o Francesco Tcherato, que está aqui assistindo a gente, poderia até falar melhor sobre isso, e a Jéssica também, que faz parte do mesmo projeto dele, eles estão desenvolvendo uma técnica, né? Uma tecnologia para utilizar o lodo
do esgoto, após o tratamento do esgoto fica um lodo, e esse lodo poderia servir num biodigestor. É isso, Francesco? Eu estou errando. Eu estou errando qual é a tecnologia. Hã? Enfim, mas enfim, o lodo vai ser reutilizado, ok? Eu só quero dizer isso, que o lodo vai ser reutilizado. Até o lodo, veja, do esgoto poderia ser reutilizado. Mas a gente nem precisaria ir tão longe. Existem formas muito mais fáceis da gente reutilizar os resíduos orgânicos, né? Não precisaria transformar em nada, fazer um mega tratamento. É resíduo orgânico, gente. Bastava fazer compostagem, sabe? É muito simples fazer uma usina de compostagem. E a gente está enterrando dinheiro por conta dos resíduos orgânicos, que a gente não manda para compostagem, os recicláveis, que ao invés de ir para a indústria de reciclagem, está indo para o aterro sanitário, ser enterrado, né? Então, é muito dinheiro que é enterrado, gente. Assim, eu fico abismada como o Brasil ainda não aproveita plenamente o potencial econômico dos resíduos, né? Porque um país como o nosso, que é um país em desenvolvimento, que precisa de dinheiro, a gente está enterrando literalmente dinheiro. E enterrando dinheiro que seria fácil, simples de ser aproveitado. Bastava a gente ter uma mínima logística para fazer os recicláveis voltarem para dentro da cadeia de produção, para irem para a indústria de reciclagem e pegar os orgânicos e transformar em compost, né? Levar para a compostagem. E a gente, por exemplo, aqui em São Luís, a gente tem tido um trabalho da prefeitura esforçado, né, do comitê de limpeza, para fazer ecopontos, das pessoas irem lá, levar os seus resíduos e tal, mas quando não é porta a porta, quando não é a coleta seletiva porta a porta, a gente vê que não tem escala, né? Por mais que tenha um ecoponto, que a pessoa voluntariamente vá lá deixar o seu resíduo reciclável no ecoponto, acaba ficando muito pouco, acaba não sendo uma solução de escala. O que tem escala mesmo para fazer uma adequada gestão dos resíduos e a gente parar de enterrar dinheiro seria a coleta seletiva porta a porta, como é feito em países mais desenvolvidos, né? E aí a gente precisaria encontrar uma forma de fazer a coleta seletiva porta a porta simples, eficiente, né? Na minha opinião, agora uma opinião particular minha, aqueles coletores coloridos, eles são lindos, né? Mas para a realidade do Brasil, a gente precisaria de uma coisa mais simples. Precisaria separar o resíduo orgânico, do resíduo úmido, como a gente chama, do resíduo seco. Não é? Porque aí, separando o úmido do seco, o úmido vai para a compostagem e o seco vai para centrais de triagem, onde os catadores bem equipados, com EPIs, as cooperativas de catadores sendo as gestoras das centrais de triagem, poderiam pegar aquele resíduo seco e separar, né? Separar o que é reciclável e o que não é. Aí o que não é reciclável vai para o aterro sanitário e o que é reciclável volta para dentro da cadeia de produção. Então, na minha opinião, a gente deveria investir, assim, apostar mais em processos simples de separação dos resíduos, como seco e úmido, né, ou outras nomenclaturas que queiram utilizar, porque a população conseguiria separar de forma mais fácil. Eu já vi muita gente dizendo assim para mim, eu até acho legal separar resíduo, porém, do que adianta separar na minha casa se vai passar o caminhão de lixo e vai juntar tudo, né? Todo mundo diz isso, todo mundo pensa isso, gente, não adianta. Professora, rapidinho, falando desse assunto, a gente fez justamente isso na universidade, a gente separou 2 coletores. Sim. Reciclável e não reciclável, né? A gente trabalha com isso. E hoje a gente está direcionando todo o reciclável para 2 cooperativas de catadores, tá? Totalmente para eles. Tá? E os orgânicos estão indo lá para a nossa berço, Biorefinaria Experimental de Resíduos Sólidos Orgânicos. Eu coloquei a página aí embaixo, quem quiser visitar a nossa página e ver o que a gente está fazendo lá, vocês podem visitar. Tá? Mas a ideia justamente é isso, como eu falei no início, a ideia é que a gente transforma a universidade como referência para essa questão da sustentabilidade. Claro, a gente já andou muito, mas ainda está longe, né? Ainda está longe do ideal. Mas a gente está tentando mesmo, e a gestão atual está ajudando muito nesse sentido, porque se não tiver apoio de gestão, nada funciona. Exatamente. Mas que bom, Manuel, estou super feliz. Eu com certeza vou entrar lá para olhar. Aconselho todo mundo também dar uma entrada e olhar, tá bom? Gente, é isso. Chegamos às 10 horas, ok? No final aqui do nosso debate. Eu agradeço a presença de todo mundo, ok? A gente vai fazer reuniões semanais, sempre voltados para temas
relacionados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se vocês também quiserem sugerir, né, o Alexandre até já sugeriu o webinar 2 sobre o saneamento, mas lá no meu Instagram me acompanhem, porque se vocês quiserem sugerir temas específicos relacionados aos ODS, eu vou adorar receber sugestões de vocês, tá bom? Então, vão me acompanhando que a gente vai dialogando juntos por lá e fazendo os próximos webinars, tá ok? Um beijo bem grande para todo mundo e até a próxima. Boa noite, até a próxima, foi ótimo. Obrigado. Parabéns pela apresentação, Isabela. Boa noite, gente, até a próxima. Boa noite a todos.